É até meio engraçado porque, na verdade, a madeira nunca foi intencionalmente usada, né? Antes ela era na verdade a única maneira de se armazenar. E aí o pessoal acabou realmente, depois de um tempo, começou a conseguir manipular aço, criar o inox e tal, e aí a madeira acabou esquecendo, e algumas pessoas acabaram realmente resgatando isso. Então é legal ver como assim, você pode ter uma madeira simplesmente para acidificar uma cerveja, você pode ter para realmente dar um sabor diferente. Então depende exatamente qual é o tipo de coisa que você quer. Então, por exemplo, você pega um produtor de lambique, ele realmente não quer nada do sabor da madeira. Ele só quer realmente cultivar alguma bactéria, alguma cultura ali, para realmente acidificar a cerveja dele e dar as propriedades que ele quer. E você já pega a maioria das americanas, algumas cervejas belgas, geralmente strong ales belgas, que realmente querem isso para fazer, realmente dar um sabor mais baunilha, né, alguma mais adocicada assim pro tipo da cerveja. Geralmente quando você quer manter o sabor da madeira, você não faz muitas limpezas nele, porque cada limpeza você acaba tendo que fazer uma micro raspagem, né? Então, que no caso dos produtores de lambique que eles fazem, a cada leva de lambique, ao contrário do que as pessoas acham, que aqueles barris ficam 100 anos sem lavar, não. A cada 2 a 4 anos eles pegam esses barris, eles lavam, eles jogam água 80 graus neles, deixam um tempo, tira ela e coloca enxofre. É uma tira de enxofre que eles põem fogo, deixam lá, e essa fumaça dá uma esterilizada na madeira. Então isso, todos os grandes Hansen, Aldibircel, Tilcan, todos esses caras, eles fazem esse tipo de trabalho. E um barril de lambique, ele nunca pode ser um barril novo. Nunca. Eles sempre pegam barris usados. E como é o caso de algumas Flanders Red Ales também, que eles fazem questão de pegar um barril com 10 ou 20 anos de idade já, dão aquelas primeiras raspagens. E geralmente eles pegam já uma cerveja infectada, entre aspas, já está com a bactéria inoculada. Eles raspam o barril e jogam isso nessa madeira nova e deixam ele infectar. E eles pegam esse mosto e usam para blendar. Então, na verdade, eles fazem uma pré-infectação nesses barris para depois realmente acidificar outros mostos, né? Não, a Hansen, por exemplo, tem barris desde 1890. Mas são barris que já são muito estéreis, as bactérias já não pegam muito. Eles deixam muito mais por uma coisa histórica do que porque realmente precisa. E é engraçado que hoje tem muita gente testando muitas coisas diferentes. Por exemplo, a The Doster belga, eles fizeram uma blonde de 5,5 de álcool envelhecida em barris de Genever, que é uma coisa muito diferente. Então ela tem aquele aroma de gin, só que é uma blonde 5,5 super levinha. Teoricamente não é uma cerveja que aguentaria a guarda, não é uma cerveja que ficaria boa, mas quando você toma você vê que ela ficou bem interessante, né? Uma coisa para sair um pouco dessa mesmice realmente de ficar só para cervejas muito alcoólicas, cervejas de 8 ou 9% para cima, né? Bom, eu comecei a estudar madeira por conta dos destilados. Hoje você tem 7 grupos de destilados, os destilados brancos, os destilados brancos e envelhecidos. Dentre eles a gente tem cachaça, o rum, o tequila, o whisky e o brandy. Isso é uma coisa que sempre me interessou, saber qual a diferença que você tem com relação ao sabor. E os escoceses sempre costumam falar que 60% do sabor do whisky vem da madeira, do tempo que fica envelhecendo em barril. Isso é uma coisa que vem aumentando cada vez mais o uso aqui no Brasil mesmo. Nos Estados Unidos e na Inglaterra o pessoal tem utilizado muito as barricas de whisky, que é o produto que normalmente eles têm mais acesso. Aqui no Brasil a gente já está começando a fazer um trabalho muito legal com as cachaças. E quando a gente fala de cachaças, temos alguns exemplos aí. A Damm, ela fez uma versão da sua cerveja petróleo que passa por 3 tipos de barrica: carvalho, castanheira e amburana, e o resultado ficou muito interessante. Normalmente o pessoal tem partido mais para barris que já tiveram outros tipos de bebida. Por quê? Porque quando a gente fala de uma barrica nova, ela tem uma quantidade muito grande de sabores e aromas. Isso talvez para a cerveja não seja muito interessante. Não estou dizendo que não dá para fazer, mas é uma questão de fazer uma análise, e o que a gente tem visto até agora, a maioria já passou por barricas que tiveram outro tipo de bebida. Isso agrega um valor e até um pouco aumenta o custo final do produto. Normalmente o pessoal tem utilizado aqui no Brasil a cachaça, nos Estados Unidos e na Europa o pessoal utiliza muito barricas que já tiveram o whisky, mas existe uma possibilidade aí de você usar outros tipos de barricas com outros tipos de bebidas, como um rum, uma tequila, um brandy. Vai ficar uma coisa bem interessante.
Eu até agora nunca ouvi falar dessa proporção de você deixar um pouco de residual de líquido. O que acontece é o seguinte, quando você esvazia a barrica de uísque, de cachaça, o ideal é que ela vá direto para a cervejaria para você poder colocar o líquido ali e aí começar todo o processo. E o que acontece? Você tem ainda um pouco de álcool e um pouco de sabor e os aromas todos na madeira. Então é isso que vai dar um aporte de sabor extra na cerveja. Bom, a relação do tamanho da barrica é bem interessante, porque existe uma coisa que é, quanto maior o contato do líquido com a madeira, melhor o resultado final com relação a sabores e aromas. Então o que acontece é o seguinte, como a gente está vindo de barricas que já foram utilizadas com whisky e com cachaça, normalmente são barris de 200, 215 litros. É muito difícil você colocar a cerveja num tanque muito grande, aí com 5.000 litros ou mais. Bom, então, sobre essa história das cervejas com madeira, eu vejo diversas coisas interessantes que a madeira pode trazer para a cerveja. Em primeiro lugar, as próprias características sensoriais da madeira, né? O carvalho que traz caramelo, coco, tem outras madeiras que trazem notas condimentadas e diversas outras coisas interessantes. Eu acho que também tem, além do que a própria madeira traz, tem também muitas vezes a origem dessa madeira. Estou falando não só do carvalho americano, do carvalho francês, do carvalho de onde quer que seja, mas também tem assim, às vezes era um barril de Jerez, era um barril de cachaça, era um barril de rum, desculpa, cada bebida traz algumas coisas que vão acabar se mesclando na cerveja. Tem uma coisa interessante que é assim, você pode usar a madeira em chips ou em barricas, né? Ou tem espirais, tem serragem, tem vários métodos, né, de uso da madeira na cerveja. E cada um desses tipos, né, cada uma dessas modalidades de uso de madeira contribui com alguma coisa. E o pessoal gosta muito do uso da madeira em barrica, porque ela realmente traz a história da madeira, tipo, daquela bebida. Ou pode ser a gente pode chutar o pau da barraca, que pode ter um bourbon que já foi maturado em barrica de Jerez e tal, daí você usa a última barrica daquele grupo. Então tem várias camadas sensoriais e de história que acabam sendo levadas para a cerveja. Então acho que aí tá assim, o uso mais rico da madeira na cerveja. Os cervejeiros gostam porque realmente traz mais complexidade para a bebida, traz alguns sabores que combinam. E na Júpiter em especial agora a gente está fazendo um trabalho um pouquinho maior das madeiras, né? A gente já faz a meia-noite, algumas versões de meia-noite a gente sempre usa chip embebido em alguma bebida alcoólica, e agora a gente está começando a olhar para barricas com origem, né? Tipo, eu não vou pegar uma barrica de bourbon, vou pegar uma barrica de cachaça, de uma cachaçaria. Tipo, a origem dessa madeira me importa bastante, quase tanto quanto o sensorial que ela vai trazer. Enquanto não tiver a minha própria fábrica, fazer o negócio envelhecido em madeira é muito mais trabalhoso. Tem, como é que eu vou dizer, riscos, né, para a cervejaria, sei lá, né, o dono de cada cervejaria que tem suas preocupações. Então a gente quis usar o chip para trazer mesmo aquele lance de baunilha e caramelo que tem de sobra na antimatéria. E a gente sentou a mão, assim, tipo, acabou ficando muito mais... Eu tava pensando assim, vamos pegar um pouco dessa aí depois e deixar em barrica por mais não sei quantos anos e tal. Tipo, cara, não, vamos... Tipo, precisa até calibrar um pouco melhor. Foi a primeira vez que a gente usou com tanta intensidade a madeira, né? Você vê, assim, ela tá num patamar sensorial bem mais alto do que a meia-noite, que é a nossa experiência prévia. Eu gostei muito, assim, mas agora que a gente vai começar a brincar de verdade, pessoal. Você vê o que acontece ao longo dos anos. Porque essas bebidas, elas são mais resistentes, né? E elas vão se desenvolver bem ao longo daí. Vamos ver onde vai. Agora que fica legal.